Bem, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre a enxaqueca, qual o tratamento da enxaqueca, que remédios a gente usa. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Então a gente tem uma classificação que é internacional, usada no mundo inteiro, das dores de cabeça. E a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça primária, né? Então, primária por quê? Porque ela é originada no cérebro, não é causada por uma causa secundária, não é um tumor, não é um aneurisma, não é nada disso, né? E são uma das principais causas de dor de cabeça, em especial na mulher. Quase 15% das mulheres têm uma dor de cabeça causada por uma enxaqueca, né? Muita gente, né? É uma dor de cabeça classicamente, né? Que a luz incomoda, barulho incomoda, pulsátil, muito intensa, dura alguns dias, né? Então, quando a gente fala de enxaqueca, a gente fala de dor de cabeça crônica. Então, não é o paciente diz assim, eu tive primeira vez dor de cabeça, hoje eu acho que eu tenho enxaqueca. Não. A enxaqueca, a característica dela é uma dor que vai e volta. Em especial nas mulheres, tem muita relação com o ciclo menstrual e também muita relação com alguns gatilhos. Estou mais estressada, piora a dor, não dormi direito, piora a dor, me alimentei mal, né? Os alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos enlatados, salsicha, tudo isso pode ser gatilho para dor, né? Tem bebidas alcoólicas, né? Queijos também. Perceba que muita coisa pode ser gatilho para enxaqueca, né? Mas vamos falar do tratamento, né? Por que eu comecei falando do diagnóstico? Porque uma vez que o médico diagnostica enxaqueca, né, em primeiro lugar, tranquiliza a gente. Porque o médico, antes de fechar o diagnóstico, ele vai pensar, isso não pode ser uma coisa mais séria, um aneurisma, um tumor, e às vezes vai pedir o exame de imagem, ressonância, angiorressonância, tomografia, angitomografia. Geralmente a ressonância é mais pedida porque você vê mais detalhes do cérebro, então às vezes por um tumor, por uma coisa, a ressonância acaba sendo melhor, por isso que a gente pede mais a ressonância. Angiorressonância e angitomografia, os dois servem para ver vasos no caso do aneurisma, né? Uma vez diagnosticado, a gente fala, pronto, você tem enxaqueca, vamos para o tratamento. E aí é muito difícil o paciente entender porque tem três tratamentos que são feitos meio ao mesmo tempo, né? O primeiro tratamento, que óbvio ninguém gosta disso, mas são comportamentos, né? Tem muito comportamento seu que pode ser gatilho para sua enxaqueca e você tem que mudar esse comportamento. Por exemplo, não faça atividade física. Tinha que fazer. A enxaqueca pode melhorar e muito apenas com o paciente fazendo atividade física regular. Muitas substâncias que é liberado no nosso cérebro, né? Neurotransmissor e uma série de coisas podem acabar melhorando a enxaqueca. Então a prática de atividade física já é um tipo de tratamento, né? Segundo aspecto, né? Dentro desses aspectos comportamentais são os gatilhos. Observe isso que eu falei, né? Alimentação, sono, uma série de coisas. Às vezes você suprimindo essas coisas não vai ter gatilho e vai melhorar a enxaqueca. E agora vamos para os remédios, porque quem clicou aqui provavelmente está mais preocupado com os remédios, né? E aí tem dois tipos de medicação. Tem os remédios que a gente chama abortivo da dor, abortivo porque aborta, porque para a dor, né? Esses remédios abortivos que fazem você parar de ter dor são os clássicos que todo mundo conhece e usam muito equivocado, usam muito mal, né? O primeiro remédio que a gente usa com frequência, e é muito comum usar dipirona. Tem um vídeo só assim, dipirona para enxaqueca aqui. Dipirona é muito utilizado. É um remédio que normalmente o paciente que tem dor esporádica, que não é tão intensa, ele acaba melhorando. O remédio, além disso, paracetamol também e o ibuprofeno. Os três remédios são meio a porta de entrada para o paciente tomar. Às vezes o paciente não melhora com esse remédio e precisa de um anti-inflamatório. A gente tem naproxeno, toragesic. Todos esses remédios eu tenho um vídeo na playlist de remédios só falando sobre eles. Então é importante, se você quiser algum específico, vai lá. E a outra classificação de remédio, além desses remédios abortivos, que às vezes você até usa remédio muito forte, né? Mas que às vezes precisa, não tem jeito. Derivados de morfina, o Tilex já é um pouquinho mais potente, o Tramal é mais potente, mas às vezes o paciente não melhorou com esses remédios básicos e a gente tem que fazer. Eu falo para o paciente, não tem que ter medo de tomar remédio. Se você está com dor, o médico vai escalonando do remédio mais fraco até o mais forte, mas você não vai conseguir sobreviver ficando dor 24 horas. Então o médico às vezes vai te orientar a tomar esses remédios mais fortes se sua dor não estiver cedendo, né? E aí vem os remédios profiláticos, que são a grande confusão para a maioria das pessoas. Por quê? Porque esses remédios profiláticos, eles são remédios muitas vezes descobertos para outras doenças e que a gente viu que funciona na enxaqueca. Então é muito tipo de remédio diferente, por isso que confunde a cabeça das pessoas. Tem os antidepressivos, então a amitriptilina é muito utilizado, nortriptilina, mas também são antidepressivos. No caso, o médico está usando para enxaqueca, mas quando o paciente lê a bula e vê lá que é antidepressivo, mas pode ser usado
usado. Os beta-bloqueadores, né, o propranolol, por quê? São remédios para controle de pressão, controle de frequência cardíaca, mas também funcionam no cérebro e muitas vezes são usados para enxaqueca, né? O topiramato é um dos remédios que eu mais utilizo, funciona muito bem nas mulheres, ele não tem muito efeito colateral, é um remédio que foi descoberto como anticonvulsivante, mas a gente sabe que também funciona na enxaqueca, assim como é usado um remédio que às vezes ajuda um pouquinho o paciente a emagrecer, meio que modulador do apetite, então acaba que no caso da população feminina ele agrega muito bem o tratamento, né? Além disso, a gente tem outros anticonvulsivantes, como o ácido valproico. Então perceba, é muita classe de medicação diferente, outros tipos de antidepressivo. E aí é um remédio que tem que usar todo dia. É diferente do remédio abortivo para dor, que é só para tirar dor. É o remédio que você vai utilizar ele especificamente para evitar ter dor. Na hora da dor, se você tomar, não vai adiantar. O remédio você tem que fazer uso crônico. Aí não tem jeito, 3 meses, 6 meses, até controlar a dor, tá bom? Todos os remédios que eu citei aqui, tem uma playlist de remédio que eu falo de um por um. Aí eu conto detalhe, falo do funcionamento, se você tiver uma dúvida melhor, tá bom?